Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Foi além de uma simples dor no estômago, tá? O Yuri Alberto, que foi parar no hospital depois do jogo contra o Grêmio, fez alguns exames pra ver se estava tudo ok, se não tinha outro problema, e acabou descobrindo que sim, tinha pedras na vesícula, é algo muito mais grave do que parecia. E aí, beleza, conseguiu fazer a cirurgia, removeu as pedras, tá tudo bem, mas não deve voltar tão cedo aos gramados. É bem provável que ele fique no mínimo de 3 a 4 semanas de recuperação e volte a jogar mesmo só lá em setembro, talvez, e muito talvez, contra o Flamengo pelo Brasileiro, mas nesse meio tempo todo, esquece o Roberto. Inclusive, o Pedro Raul, que naturalmente seria esse substituto, também não tá 100%. Para nossa sorte ou não, ele sentiu dores no joelho antes do jogo e pode calhar de ficar fora por um tempo também. Ou seja, é Giovani neles, negada. Eu não sei se a diretoria vai contratar um centroavante nessa janela, porque os caras também só especulam ponta e volante, mas enquanto não trazer, é Giovani neles. Aliás, Giovani e Romero, não nesse final de semana, tá? Porque o Romero tá suspenso. Mas enquanto o Yuri estiver fora, mantém esse esquema com os dois lá na frente que vai dar certo. Até pelas características serem parecidas também, né? Comparam muito ele com o Yuri, que é um 9 e tudo mais, mas ele tá mais pra um Romero mesmo do que pra um camisa 9. Enfim, forças pro Yuri nessa recuperação, porque apesar dos pesares, jamais vou torcer contra um jogador da minha equipe. E, se der tudo certo, que ele volte melhor e mais preparado. É bom que tire um tempo pra descansar, pra aprender, pra dar uma rodada no time. É bom pra todo mundo, certo? Cara, nesse debate entre Bidon tem que jogar, não tem, Wesley tá sendo injustiçado, não tá, tem outro nome caseiro que não joga há um bom tempo, que nem nessa pauta entrou e já faz um tempo, tá? No caso, o Biro, que tá pra completar aí 3 meses sem entrar em campo. A última vez foi no finalzinho do jogo contra o Flamengo, só que o último de verdade mesmo foi no dia 7 de maio contra o Nacional, e desde então, cara, sequer citado eternamente. E por sinal, né, ele que até ano passado tinha uma certa simpatia do Lucha, era um dos meninos mais utilizados por ele, e hoje acho que quase ninguém se lembra que ele tá no elenco. E como o Ramon já disse internamente que não vai contar com ele nessa temporada, a diretoria já tá na busca aí de um empréstimo pro garoto ainda nessa janela, nem que seja por apenas 6 meses. Mas ele precisa jogar, precisa de ritmo, a não ser que ele não queira sair porque, sei lá, acredita em volta por cima, em milagre, ele só vai estar perdendo tempo esperando a chance de jogar. Porque vamos lá, né, fiel, se o Coronado, que é o Coronado, é reserva absoluto do Galo nesse esquema, né, ou joga um ou joga outro, geralmente é o Galo que joga, imagina o Biro, que ainda tem concorrência do Matheus Araújo da base, outro esquecido também, e se pá até o Bidon, que pra muitos nunca foi volante, é um meia de origem e em tese compete ali com o Coronado também. Então, cara, antes de jogar numa Série C, numa Série D, quiçá num estadual ano que vem, do que ficar parado sem nenhuma perspectiva de jogo. O Giovani, pelo menos, é atacante, atua numa posição pouco concorrida, eu diria. Já ele não. Nesse time, nesse elenco, tá difícil dele jogar. Enfim, propostas com certeza devem aparecer e cabe a ele aceitar ou continuar sem jogar, porque nem na seleção de base ele tem espaço mais, certo? E outro que também tá esquecido, mas não por falta de oportunidades, com certeza, Léo Maná, que até chegou a voltar pro Sub-20 recentemente, de acordo com o blog do UOL, teria despertado interesse, fiel, do Ajax da Holanda, que deve enviar uma oferta ao Corinthians ainda nessa janela. Aliás, é um interesse que já vem de um tempo, na verdade, desde quando ele era da base ainda, quando estava no Sub-20. Só que, como ele foi afastado do profissional, como ele foi afastado dos gramados em si, ficaria mais fácil pro Ajax negociar com ele agora, o que é óbvio, né, cara? Se você enxerga potencial no garoto, vale mais você arriscar antes dele dar certo, ou quando tá numa fase ruim, do que depois que ele tá no auge e vai ficar mais caro. Enfim, também não vou dizer que é uma joia ou que é inegociável nesse momento, mas se vier uma proposta justa, e olha que eu nem falo nada na casa dos 10 milhões de euros, pra mim já estaria bem vendido. Até porque, fiel, eu mesmo não consigo enxergar o Léo Maná tendo chances no futuro próximo com Fagner e Mateuzinho de concorrentes. Antes fosse só um, mas 2, pode esquecer que esse ano não joga mais. No máximo ano que vem. Por sinal, se tivesse uma briga entre ele e o Mateuzinho no ano que vem, podem ter certeza que ele seria favorito por muito, cara. Não só pela idade, mas também porque tá jogando muito com o Ramon. É outra pegada, né? Diferente do que vinha com o Antônio. Enfim, se der pra fazer dinheiro com ele, que faça, tá? Porque é um jovem que não vai ser tão útil no futuro. Mas se calhar de não vender também, tá tudo certo, não é o fim do mundo. Tem potencial pra ser um baita lateral, mas óbvio, isso vai demorar bem mais tempo do que só vender agora, certo? Michael, antes viesse para receber um salário normal e jogar a bolinha dele tranquilo, mas 3 milhões por mês? Essa é a pedida que o GE afirma que o atacante fez ao Corinthians contando luvas e salários. Pois é, o cara só pode estar pensando que ele é o Messi, é o novo Neymar, porque pedindo esse salário todo, e tudo bem, fiel, ainda que desconte as luvas desse acordo, que geralmente são pagas à vista ou em poucas parcelas, não deveriam ser diluídas no contrato como a gente costuma fazer, ainda seriam mais de 1,5 milhão por mês, simplesmente o maior salário do elenco, ultrapassando até o Yuri Alberto, que recebe por volta de 1,3
300 mais 400 de luva. Então assim, não tem condição. Na matéria ainda diz que a diretoria avalia a contratação, mas que ele precisa baixar consideravelmente a pedida para vir jogar aqui. Só que, cara, ainda que diminua, pagar 2 milhões por mês para Michael, para mim é o maior testado de burrice que o Corinthians poderia fazer nessa janela. Eu torno a falar, cara, imagina a cabeça do Fred Luz vendo uma coisa dessas. O marketing, então, não vai nem conseguir usar o maluco para fazer propaganda, porque a imagem do Michael tá longe de ser algo rentável pro que ele iria receber. Ou seja, por que estão insistindo nessa contratação? E se é que estão mesmo? Tá com uma cara de ser só aquela bomba de fumaça, enquanto vão procurando outros nomes menores, para depois falar que, ó, tentamos, fizemos o possível, mas não rolou. Aquela velha desculpinha, sabe? Do que de fato o interesse real. Não sei, confesso que eu tô bem perdido nessa história, mas eu acho melhor dar uma pesquisada mais a fundo sobre atacantes, porque com certeza tem nomes melhores e muito mais baratos, pelo amor de Deus, né? E olha aí, hein, fiel, quem é vivo sempre aparece, né? Depois que foi demitido do Corinthians, supostamente por vazar informações da diretoria, Ivan Andrade soltou que o volante William Carvalho, de 32 anos, teria sido oferecido ao Corinthians depois de entrar na lista de transferências do Real Betis, que busca enxugar o caixa, tá ali com dificuldades financeiras e pode até rescindir o contrato dele de forma amigável. Ou seja, pro Corinthians é tudo de bom. Valeria muito a pena porque você não precisaria negociar em euros, né? Em valores 6 vezes até maior do que a sua moeda, ficaria apenas com luvas e salários, que por sua vez, até onde se sabe, porque é público na internet, o salário do volante hoje gira em torno de 1 milhão por mês, só 12 milhões por ano, o que é alto ainda, mas nada fora do normal, nada na casa dos 2 milhões, por exemplo. É mais viável, aliás, do que muitos jogadores que andam especulando nessa janela, olha só. E na boa, né, fiel, jogador de Europa, seleção, idade boa, só 32 anos, vale muito a pena sim. Lembrando que ele é o primeiro volante de origem, o famoso camisa 5, então em tese disputaria a posição apenas com o Ranieri, só que disputaria também só no papel, porque na prática não tem nem comparação. O que esse cara fazia na seleção de Portugal era brincadeira. Enfim, não sei até onde essa notícia procede, acho bem duvidosa para ser sincero, acho que faria mais sentido, aliás, o Corinthians ter procurado o cara do que o empresário ter vindo ofertar, mas de qualquer forma seria um bolão da diretoria se viesse, tá? Oremos. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!